Você tem sempre relato de novas pessoas que estão aí sofrendo com esse mal, que é a fibromialgia. Você sabia que você pode ter acesso a um benefício da Previdência, né? Você que tem aí essa doença, porque o projeto aprovado no Senado garante isso, né? Isso mesmo, Flaviano. Não só aprovado pelo Senado, como sancionado pela Presidência da República, a Lei 15.176 de 2025 aprovou a inclusão da fibromialgia no rol de deficiente, ou seja, as pessoas portadoras de deficiência, o PCD, agora foi incluso a fibromialgia. Isso traz um leque abrangente de oportunidades, que uma delas seria a obrigação do SUS em fornecer tratamento medicamentoso e outro tipo de tratamento providencial que precisar, bem como a avaliação biopsicossocial que é feita, veja bem, Flaviano, que é feita igual é no caso de autismo. Com a vigência da Lei Berenice Piana, que trouxe o autista para as pessoas com deficiência, essa Lei 15.176 vai fazer a mesma coisa. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela vai poder solicitar um benefício assistencial, um benefício previdenciário no INSS ou assistencial, dependendo da vida contributiva da pessoa. Se ela nunca contribuiu, um BPC. Se ela contribui, um auxílio-doença ou, quem sabe, até uma aposentadoria por invalidez. Esse é o detalhe importante, né? Porque ela pode pleitear vários tipos de benefício, o incapacidade temporária, o incapacidade permanente. Aí o que vai definir é a questão do grau da doença? Isso, o avanço da doença e a gravidade do risco. É isso que é analisado para poder ter, assim, o tipo de benefício. Agora, questão de BPC, deve ser comprovado que seja um benefício que impeça as funções laborativas por mais de 2 anos. Então, sendo assim, é enquadrado no BPC que a pessoa que não contribui, vamos deixar bem claro que para solicitar o BPC, a pessoa não precisa contribuir, porque é um benefício assistencial. Agora, a aposentadoria por invalidez, ela vai ajudar mais a pessoa que contribui, porque a pessoa vai ter direito a um 13º, que o BPC não tem, mas se a pessoa contribui, tem fibromialgia em um estado, não precisa ser avançado, mas no estado em que incapacite ela de trabalhar, sim, ela vai ter direito, e lembrando que a lei 15.176 tem vigência a partir de janeiro de 2026. Para poder pleitear um benefício, o primeiro passo é um laudo médico, né? Trazendo essa orientação técnica sobre a doença. Isso, Augusto. Exatamente, Flaviano. A pessoa, para solicitar a aposentadoria por invalidez, ela vai ter que comprovar 3 requisitos, que é a carência, que é uma contribuição mínima de 12 meses. Infelizmente, ainda, a fibromialgia não está inclusa na portaria interministerial número 22, que é a portaria que exime a carência em alguns tipos de doenças. Então, a fibromialgia para aposentadoria precisa ainda da carência, precisa da qualidade de segurado e do laudo médico especialista na doença. Assim, o laudo pode até ser de qualquer tipo de médico, mas com o laudo do especialista, ele vai trazer mais detalhes que vai fortalecer o pedido. O primeiro passo, né, para quem tem dúvida, é conversar com um profissional, né, Augusto? Até mesmo para entender esse processo de contribuição que aquela pessoa tem, para poder achar o caminho, né? Exatamente. Assim, o INSS, ele fornece o aplicativo Meu INSS, que a pessoa consegue estar fazendo as solicitações de qualquer tipo de benefício. Só que, com uma análise de um especialista, ele vai conseguir direcionar o pedido. Porque, às vezes, dependendo do jeito que a pessoa pede, só atrasa o pedido dela. Porque não tem os laudos certos, não tem relatório, não fortalece o pedido, então gera uma dúvida na cabeça de quem está analisando, que vai pedir na perícia, e o perito médico do INSS, ele vai analisar aquilo que ela ou leva no dia ou junta no processo. Então, assim, o advogado especialista, ele tem que ser consultado, porque ele vai direcionar o pedido, às vezes pulando etapas. Porque, por exemplo, a pessoa não contribui e a pessoa vai e pede um benefício previdenciário. Ela vai ser negada porque ela não tem contribuição. E o benefício ele não é analisado assim rápido. Então, a pessoa vai ficar um tempo esperando ali, com expectativa, e vai receber um não. E vai ficar sem entender. Aí, então, quando tem o especialista, ele já vai, olha, aposentadoria por invalidez, no caso, não entra porque não tem contribuição.
Então vamos pedir um BPC, já faz o pedido do BPC, já adianta, já faz com que a vida da pessoa seja resolvida mais rápido. Esse ponto que o Augusto está citando, acho que é o ponto mais importante da gente ressaltar aqui, gente. Porque quando você faz primeiro esse contato com o profissional para entender o seu caso, você não perde tempo, né? Porque você não vai correr o risco de entrar com um benefício que vai ser negado, e a gente sabe que na Previdência tudo demora demais, né? Você não vai perder tempo, obviamente, e você vai conseguir ter acesso ao seu direito, né, com mais eficiência, né? Acho que é o grande ganho, né, Augusto? Exatamente. Porque, se você que está assistindo, me assistiu aqui na semana retrasada, eu disse que o direito previdenciário é a história de vida da pessoa. É a história laborativa da pessoa, é a história de contribuição. Às vezes a pessoa não tem contribuição reconhecida no INSS, necessita de uma averbação de tempo rural, por exemplo, mas é aí que é principalmente, porque a história da pessoa, quando a pessoa cresceu na roça, trabalhou, viveu. Então, se não correr atrás do direito, se não procurar alguém que sabe o que está fazendo, é frustrante. É frustrante. O direito previdenciário, quando a pessoa não tem norte, ela fica completamente perdida. E nesse caso específico aí da fibromialgia, a gente tem que entender também que esse projeto que foi aprovado e que virou lei, né, ele traz aí um reconhecimento importante para essa patologia, quebrando até preconceitos, né, porque muitas pessoas que têm fibromialgia enfrentam um preconceito tremendo, né, até mesmo porque é uma doença invisível. Então aí tem sempre uma desconfiança, um preconceito muito grande. Então ele traz também essa inclusão, traz esse reconhecimento. Inclusive, tem até a pergunta aqui, a participação do Giovanni, ele está perguntando sobre isso, como saber quais as doenças estão aí nesse rol de benefícios da Previdência, porque a fibromialgia passa a ser só mais uma delas, né? Bom dia, Giovanni. Assim, completando a sua pergunta, você deve querer saber a questão das doenças que dispensam a carência. Como eu disse, a fibromialgia ainda não está incluso na portaria interministerial número 22, que é essa portaria que vai trazer as doenças que são isentas. São 17, deixa eu ver se eu consigo lembrar de todas aqui. Difícil. Né? Algumas têm os nomes científicos, então é mais complicado. Né? Mas tuberculose ativa, ela dispensa carência. A tuberculose ativa, a bactéria tem que estar em produção e o indivíduo ele tem que ser considerado contagioso, tá? Hanseníase, neoplasia maligna, estado avançado da doença de Paget. Só um instante, Giovanni, eu vou te dar aqui a resposta completa, só para você. Mas aí também exige muito do Augusto, né, gente? Lembrar 17 doenças aqui, né? Giovanni. Giovanni, eu vou ler para o senhor aqui, ó. Tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave associado com alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, que é a famosa artrite inflamatória, né? Sim. Nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, contaminação por radiação, hepatopatia, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico. Essas 17 doenças está listada na portaria número 22, para quem quiser procurar, portaria interministerial do Ministério do Trabalho e da Previdência, número 22, do ano de 2022 também, e é o artigo 2º, quem quiser ler. Foi rápido no gatilho aqui na colinha o Augusto, viu? Muito obrigado, viu, Giovanni? Essas são as relações de doença. O Giovanni está pedindo aí o contato do Augusto, né? A gente vai deixar na tela aí os contatos do escritório para todo mundo que tiver alguma dúvida poder fazer esse contato direto, né? O escritório também fica ali em frente à sede da Previdência, na Avenida Getúlio Vargas, bem em frente, bem na área central, né? E a gente sempre reforça aqui que o escritório fica sempre disponível para receber todo mundo, portas abertas, né, para receber aquelas pessoas que têm dúvidas. Olha aí, a rede social e o telefone, tá, Giovanni? Anote aí esse telefone. Giovanni, Getúlio Vargas 327, tá? É literalmente em frente ao INSS. Eu tenho aqui outras perguntas, né? E o Augusto está aqui para poder, de certa forma, orientar aí todo mundo que está sempre ligado aqui na programação. Eu tenho aqui a pergunta do Vitor. Ele quer saber o seguinte, Augusto. Quanto tempo ele precisa contribuir para pleitear, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez?
Bom, bom dia, Vitor. Neste caso, a aposentadoria por invalidez, ela necessita de uma carência em regra, tá? Lembrando da pergunta do Giovanni, aquelas doenças que eu citei agora da portaria interministerial número 22 dispensam essa carência, mas em regra a carência da aposentadoria por invalidez são 12 meses de contribuição mínima. E também a qualidade de segurado. Muitas pessoas confundem, Flaviano, contribuição com qualidade, carência, né? Contribuição mínima com qualidade de segurado. A carência, contribuição mínima, a pessoa tem que ter, pelo menos na vida, 12 meses de contribuição para o INSS. Agora, a qualidade de segurado, a pessoa tem que ter contribuição ativa ainda. Tá? Ela precisa estar contribuindo, ou quando muito, no período de graça, que varia aí de 6 meses a 3 anos. Eu tenho a pergunta aqui da Tainara também. Obrigado, viu, Tainara, pelo carinho, pela audiência, né? Inclusive, o Augusto já respondeu uma parte dessa pergunta. Quais pessoas podem pedir aposentadoria por invalidez? Se tiver alguma daquelas doenças, né? Um caminho, né? São algumas situações assim, né? Isso. As pessoas que podem pedir aposentadoria por invalidez, primeiro de tudo, bom dia, Tainara, agradeço a pergunta. As pessoas, para pedir aposentadoria por invalidez, precisam cumprir essas 3 regras. Possuir a doença, ou que seja algum acidente, a pessoa sofre um acidente de veículo e fica paralisada, ou perde um membro. Então, assim, não precisa ser exatamente uma doença, pode ser um acidente. E acidente de trabalho também, puxando aqui o leque, Sim. Acidente de trabalho também dispensa carência, tá? Dos 12 meses de contribuição. Se você sofre um acidente de trabalho, não precisa ter a carência de 12 meses. Mas voltando aqui para a pergunta da Tainara, qualquer pessoa que contribui para o INSS tem contribuição ativa, chamada de qualidade de segurado, a doença, com laudo médico, e a carência mínima de 12 meses, quando a doença não dispensar carência. Eu tenho aqui a dúvida da Ana. Muito obrigado, viu, Ana Menezes, pelo carinho e pela audiência. A dela é até interessante. A aposentadoria por invalidez pode ser revisada pela Previdência? Essa pergunta muita gente não gosta. Agradeço a pergunta, Ana. Mas sim, tá? A pessoa que é aposentada por invalidez vai depender também da doença. Se a doença for daquela do rol que dispensa a carência, vai dispensar também a revisão do INSS, em regra. Portanto, é bom sempre consultar um advogado, um especialista, para poder analisar caso a caso, porque o direito previdenciário ele tem que ser analisado individualmente. Mas, respondendo à pergunta, sim, em regra, aposentadoria por invalidez ou algum benefício assistencial por incapacidade, o auxílio-doença, ele geralmente, em regra, é revisado a cada 120 dias. A aposentadoria por invalidez, em regra, ela é avaliada de 2 em 2 anos, a depender da doença. Então, no caso de doença que não tem cura, esse tipo de coisa, o INSS ele não busca muito a revisão, mas isso também não impede que ele solicite que a pessoa vá fazer a perícia. E se a pessoa deixar de ir, o benefício é suspenso e pode ser cortado. Tem outra dúvida aqui também, a dúvida da Geralda. Obrigado, viu, Geralda, pelo carinho e pela audiência. Ela está dizendo que tem 60 anos e 14 anos e 8 meses de contribuição. Aí ela quer saber quando pode se aposentar. Tá quase lá, né? Daqui 2 anos. Tá quase, tá quase. Geralda, agradeço a pergunta. 60 anos, ainda não chegou na idade, tá? Infelizmente. E como a senhora não possuía o tempo de contribuição, os 15 anos necessários até 2019, porque se a senhora possui 14 hoje, em 2019 a senhora não tinha 15 anos, não tem direito adquirido. Então, no caso, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. A senhora, atingindo o tempo da contribuição antes da idade, pode fazer um planejamento previdenciário para saber de quanto em quanto tempo a senhora pode contribuir para não perder a qualidade de segurado e não precisar ficar contribuindo de mês a mês, como a senhora já atingiu o tempo, esse tempo a mais, que seria um ano e meio, 2 a mais, não influenciaria no seu salário de aposentadoria e nem na contagem de tempo. Então, o planejamento previdenciário entraria aí também, tá vendo, Flaviano? É um bom exemplo. Sim. A pessoa já está com 60 anos de idade, já tem 14 anos de contribuição, e um planejamento previdenciário é essencial para saber quanto ela vai contribuir durante o tempo até chegar com os seus 65. Exatamente. 62, perdão, Porque Geraldo, tem mulher. tem esse
términozinho aí de contribuição que pode te auxiliar muito a ter um benefício melhor, né? E eu tenho aqui uma outra pergunta também, aí é a pergunta da Ana Paula. Obrigado, viu, Ana Paula? Ela está dizendo que a mãe entrou na justiça há 2 anos por causa de um desconto ou uma cobrança indevida no salário. Aí ela quer saber se tem que continuar esperando essa ação ou se pode tomar algum outro tipo de providência. Bom dia, Ana Paula. Nesse caso, tem que se analisar a questão. Se for sindicato, aquela contribuição que teve envolvendo a fraude do INSS, só solicitar no aplicativo que vai ser devolvido. Nesse caso, informaria a advogada. Se tiver entrado com o processo até o dia 26 de junho, salvo engano, ainda tem um percentual de sucumbência para o advogado, mesmo o INSS devolvendo o dinheiro. Agora, se for desconto referente a empréstimo consignado, se for uma ação civil, buscando anulação do contrato ou a inexistência do vínculo jurídico, aí, infelizmente, tem que esperar a decisão do juiz.